Amigos, meu nome é Egídio e você está no canal Ozelote. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos direto ao ponto. Meteoros não existem. Meteoros são meras descargas elétricas produzidas pela própria atmosfera. Aliás, praticamente todos os fenômenos luminosos observados na Terra são produzidos pela atmosfera e são provenientes de descargas elétricas e sem nenhuma materialidade, como raios, auroras boreais, sprites, além do arco-íris, que não é elétrico, mas é um fenômeno luminoso promovido pela atmosfera e sem nenhuma materialidade. A astronomia promove a ideia de bolas, de rochas incandescentes que caem do céu, do espaço, para que as pessoas comuns possam experimentar ou visualizar, ter uma experiência pessoal com supostas bolas de fogos advindas do universo que eles mesmos criaram. Para começar, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, que é essa que você está vendo aqui na minha tela. Olha só, foto de meteoro. Bem, o Google me trouxe aqui milhares de páginas, cada uma delas com centenas de desenhos de meteoros. Isso é para começar. Eu quero agora entrar numa página interessante. Venha comigo. Olha só essa matéria que eu vou ler para vocês aqui. Diz aqui a matéria: cientistas descobrem um mineral extraterrestre em meteorito australiano. Diz o texto: cientistas encontraram um novo mineral em um meteoro que caiu na Terra no ano de 1951. Foram quase 50 décadas de análise para descobrir a formação que é apenas uma entre 500 mil a 600 mil minerais existentes na pequena pedra de aproximadamente 210 gramas. Continua o texto. A composição extraterrestre foi batizada de edicotita, em homenagem ao cosmoquímico Edward Scott, da Universidade do Havaí. A descoberta, entretanto, foi feita na Califórnia. Trata-se de um tipo de carboneto de ferro, com 5 átomos de ferro e 2 de carbono, nunca antes registrado na natureza. Termina aqui com essa pérola a matéria. Na Terra, a formação pode ser obtida artificialmente a partir da fundição do ferro. Perceberam? Eu consigo então reproduzir essa mesma formação, entre aspas, extraterrestre, por simples fundição do ferro. Agora eu pergunto para você, será que a natureza, por si mesma, tem condições ou recurso natural para fazer com que o ferro venha se fundir a ponto de produzir alguma coisa parecida com esse carboneto aí? Vamos ver? Olha isso que eu vou mostrar para vocês. Naturalmente, eu não precisei procurar muito para achar alguma coisa que possa fundir ferro e as pessoas acreditarem que aquilo pudesse ser a queda de um meteoro. Olha, tá aí, ó. Essa matéria é bastante abrangente, trata disso aqui: eletricidade e magnetismo, a física das tempestades e dos raios. Vocês viram que aquele meteorito foi fundido, né? E tem ali um suposto mineral extraterrestre que pode ser reproduzido pelo próprio homem, não é verdade? Agora, já ocorreu a você saber qual a temperatura que alcança um raio, um relâmpago? Aqui trata disso, olha. Também. Qual a temperatura de um relâmpago? Olha essa resposta. A temperatura é superior a 5 vezes a temperatura da superfície solar, ou seja, 30 mil graus Celsius. Veja, se um raio pode alcançar 30 mil graus Celsius, o que ele não fundiria? Nós que conseguimos, segundo a matéria, fazer fundição de ferro para promover de forma artificial aquele mesmo carboneto que consta naquele suposto meteorito, nós chegaríamos a no máximo 3 mil graus por recursos técnicos.
Um raio. O que faria com um pedaço de rocha sendo fundido a 30 mil graus? Agora voltando aqui de novo para o cabeçalho do site, né? Esse site eu vou deixar o link dele na descrição, que ele é muito completo. Falei agora da temperatura do raio, ele fala tudo a respeito do raio. Dentre essas coisas, uma interessante que eu vou te mostrar agora aqui. Olha isso aqui, que eu vou te mostrar. Aqui. O que é um raio bola? Tem uma foto, eu não vou ler o texto, porque eu tenho alguma coisa melhor para vocês. Olha isso que eu vou te mostrar. Agora, nos momentos após o impacto, entramos em um mundo estranho de bolas de fogo, OVNIs e aparições fantasmagóricas. Estamos seguindo um raio em sua jornada através da atmosfera. Rastreamos suas origens, investigamos o terrível momento do impacto. Agora, nossa busca nos leva aos momentos após o raio, a um mundo crepuscular que parece saído diretamente das páginas de uma revista em quadrinhos de ficção científica. 19 de março de 1963. Voo EA-539 da Eastern Airlines, de Nova York para Washington. 00:05. O avião se depara com uma tempestade. Há um estrondo muito forte e um clarão. Segundos depois, uma brilhante bola emerge da cabine do piloto. A bola branca azulada paira sobre o corredor e flutua lentamente em direção à parte traseira do avião. Ela chega à parte de trás do avião e desaparece. Por incrível que pareça, o avião continua sem qualquer dano. Mas isso não foi fantasia, foi um fato, e não era o primeiro relato desse tipo. Na Segunda Guerra Mundial, pilotos relataram estranhas bolas de luz que pareciam seguir seus aviões. Pilotos americanos deram a elas o nome de Foo Fighters. Há milhares de anos, pessoas alegam ter encontrado esferas faiscantes, como fantasmas, mensagens dos deuses de objetos não identificados. Mas havia algo de diferente acerca do relato da Eastern Airlines. A testemunha não era um piloto de caça movido por adrenalina, ou um místico medieval. Ele era um cientista, professor de uma renomada universidade britânica. De repente, cientistas passaram a dar atenção a isso. Um cientista que foi inspirado por seu próprio encontro direto é o físico nuclear Dr. Graham Hubler. Eu mesmo vi uma bola de luz, por isso eu sei que isso existe. Hubler, adolescente, está em um encontro em um parque no interior de Nova York. Irrompe uma tempestade. O casal se abriga em um coreto. E de repente, à nossa esquerda, estávamos sentados ali desprotegidos do lado esquerdo, e à nossa frente, do lado esquerdo, vimos uma bola se aproximando, uma bola de luz. É claro que ficamos aterrorizados, não sabíamos o que era aquilo. Lentamente a bola se aproxima. Ela estava a cerca de uns 30 metros de distância e se aproximava lentamente de nós, como que vagando de um lado para outro, tranquilamente. Ficamos olhando para essa coisa, só que na verdade estávamos os dois paralisados. Para o horror dos dois, a bola entra no coreto e rola através do solo, passando pelos pés do casal com um barulho estranho. O barulho que fazia era como o de um fósforo que acabara de ser aceso. Do outro lado do coreto, a bola pula de volta para cima e sobe e sai pela parte aberta. Ela pulou de volta cerca de quase 2 metros do chão e partiu uns 6, 9 metros noite adentro. E aí muito rapidamente caiu no chão e desapareceu sem um barulho sequer. A experiência deixa Hubler com uma fascinação por bolas de luz. Ele coleciona milhares de relatos de testemunhas. Há múltiplas bolas de luz. Bolas que caem do céu, que explodem, que assobiam, giram, flutuam, saltam. Foram até vistas atravessando objetos sólidos sem deixar vestígios. Não existe uma boa teoria que explique as características de bolas de luz. Diferentes teorias podem explicar uma ou duas das características de bolas de luz, mas nenhuma delas consegue realmente dar uma boa explicação. Um homem que examinou todas as provas e investigou todas as teorias é o físico Mark Stanhope.
Deve haver tantas teorias acerca de bolas de luz quanto cientistas que têm investigado. Mas há uma coisa com que praticamente todos concordam. Bola de luz é provavelmente plasma. Não é difícil fazer plasma. Faça uma corrente percorrer um gás e ele irá espontaneamente emitir luz. Mas explicar como uma bola de fogo pode se materializar saindo do nada tem deixado perplexos os cientistas há séculos. Creio que logo que vemos algo que não podemos explicar, especialmente alguma coisa tão bizarra quanto essa, costumamos sair de nossos limites normais e explicar essas coisas usando, se você desejar, explicações bastante sobrenaturais. Uma das teorias mais sensatas é que a bola de luz seja produzida por um fenômeno raro, conhecido como relâmpagos esféricos. O vídeo mostra um raio que parece quebrar-se em pequenas esferas. Alguns cientistas argumentam que bolas de luz sejam esferas de plasma que se separou da faísca. Mas existe um grande problema. Testemunhas falam de bolas que duram minutos. Essas esferas desaparecem em menos de meio segundo. Não conhecemos uma forma de criar um plasma na atmosfera que pudesse sobreviver por vários segundos. Um plasma forneceria muita energia, mas não conseguiria sobreviver por aquele período de tempo. Assim, se uma bola de luz não é parte de um raio, poderia ela ser o produto de um? Naturalmente, não poderia deixar de tratar também de meteoros que foram filmados. Eu escolhi um em particular que assombrou o mundo. Foi um meteoro que caiu na Rússia. Foi filmado e houve uma explosão muito grande. Mas aquilo é provado que não foi meteoro coisa nenhuma. Nenhuma super rocha espacial colocando o mundo em risco. Aquilo não foi um meteoro. Aquilo não foi um espectro de luz promovido pela própria atmosfera por meio de eletricidade. Aquilo foi um míssil, um teste balístico da Rússia que deu errado. E a filmagem desse suposto meteoro mostra, literalmente, esse míssil sendo abatido antes de explodir no chão. Antes de tocar o chão. Eu vou te mostrar um vídeo de 1 minuto desse meteoro e você vai ver que ele é abatido antes de tocar o chão e daí a explosão, o barulho e a quebra de alguns vidros e a destruição naquela região por causa da queda dos seus destroços após ele ter sido abatido. Assista esse vídeo. Existem outros tantos vídeos de mísseis lançados pela Rússia em teste balístico, confundidos por todo tipo de coisa, por meteoro, por cometa, por OVNIs, por portais dimensionais, mas todos são meros testes de mísseis que, na maioria das vezes, dá errado e são observados pelo mundo. Este que você está vendo no centro da tela foi um deles. E o próprio Schwarzer é quem vai explicar que isso é um fenômeno natural promovido por um míssil, que provavelmente deu errado e foi filmado, flagrado por pessoas que filmaram
e assim confundiram isso aí com alguma coisa. Mas o próprio Schwarz admite, é míssil e fim de papo. É realmente um míssil. O que acontece é que quando um míssil sai do controle, ele começa a girar, criando no céu uma forma que lembra uma espiral, como visto neste vídeo. E no caso do fenômeno russo, o míssil era um Topol RS-12M. Ficaram feridas após a queda de um meteorito sobre a Rússia Central. E daqui a pouco um asteroide vai passar perto da Terra. Para falar sobre esses assuntos, eu converso agora por telefone com o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, João Canali. Boa tarde, João. A princípio, existe alguma relação entre a passagem do asteroide próximo à Terra e a queda desse meteorito na Rússia? Não, aparentemente não existe nenhuma relação entre os dois fenômenos, apesar de ser uma coincidência um pouco intrigante. João, a informação que a gente tem é que esse meteorito atingiu a cidade russa chamada Chelyabinsk, que fica a 1.500 quilômetros de Moscou, e teria aí provocado muitos danos. Como que acontece essa queda? Ele chega a se desintegrar totalmente antes de atingir a Terra? Sim, esse é um fenômeno bastante raro para um acontecimento dessa proporção, onde foi verificado, né, danos materiais em prédios, em vidros, vidraças, aparentemente numa extensão bastante ampla. Então, somente depois de verificado até onde atingiram os danos, é que você terá uma ideia da energia liberada nessa explosão desse corpo, né, que ele chega do espaço com uma velocidade muito acima da velocidade do som, por isso você o vê, mas não o ouve, até que ele seja completamente freado pelas camadas atmosféricas mais perto do solo e muito mais densas. Então é como se ele simplesmente colidisse com alguma coisa para ele assim quase sólida, né? Que a densidade da atmosfera cresce muito à medida que se aproxima do solo. Então ele vem numa velocidade hipersônica e se aproximando da superfície encontra então uma camada atmosférica muito mais densa. Com isso ele vai se aquecendo, a borda dele principalmente, até o momento que o aquecimento gera essa explosão. Pode acontecer de não se encontrar nenhum fragmento dele. Esperamos que encontremos, porque é sempre muito interessante estudar, né, um artefato, um corpo que veio do céu e que não é um lixo espacial, bem entendido, né? Testes com mísseis sempre acontecem lá na Rússia, como visto nessa notícia de 2014. O que acontece é que alguns sites alarmistas adoram plantar medo e colher cliques e views.